Olá a todos, bem-vindos. O meu nome é Rita Nunão e eu faço parte da equipa corporativa da Dream Dapps. Hoje trago-vos mais um segmento. Estamos aqui a unir os pontos de todos os segmentos anteriores e hoje vamos nos debruçar um bocadinho mais na política por trás desta forte moeda digital que nós temos vindo a falar. Antes de continuarmos, não se esqueçam de subscrever o nosso canal para não perderem nenhum segmento como este. Dream Dapps. The dream is now. Muito bem, portanto, a moeda que nós temos falado ao longo dos segmentos que temos partilhado convosco tem sido o Bitcoin, naturalmente. E se para alguns se trata apenas de uma bolha e um esquema para que os utilizadores antigos ganhem em cima dos novos, outros veem neste conceito o potencial para revolucionar o sistema financeiro e criar uma economia paralela gerida para e por pessoas. Porquê? O protocolo do dinheiro eletrónico do peer-to-peer não depende da confiança numa autoridade monetária central. Permite transações semi-anónimas e quase praticamente livres de impostos e taxas, mesmo no caso de envios para o estrangeiro. Ou seja, em poucos segundos é possível transferir dinheiro para o outro lado do planeta de uma pessoa para a outra sem a intermediação de bancos ou regulações governamentais. E pode parecer exagero, mas os defensores do Bitcoin defendem que o impacto social e económico do projeto pode ser comparável ou até maior do que o impacto da criação da própria internet. E não estão muito longe da realidade, não é? Nós vemos já as coisas politicamente a abanarem muito por causa deste tema. E o objetivo último é transformar a maneira como vemos o que é o dinheiro e os canais pelos quais ele é escoado. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? A ideia é potencialmente disruptiva. Numa sociedade que se organizasse em torno de um conceito financeiro como este, não existiriam fronteiras ou intermediários entre nós e o nosso capital. Ou seja, isto também implicaria que ninguém teria a chave mestra para a nossa conta ou decidiria para quem podíamos ou não transferir o dinheiro e o que é que pagaríamos. Ao mesmo tempo, também ninguém se responsabilizaria no caso de desvios ou quaisquer problemas, assim como nada garante que o valor da moeda se mantenha. Há um autor que no início do projeto do Bitcoin e da criptografia se encontrou com a comunidade Bitcoin em Londres. Adquiriu as suas primeiras moedas e começou a pesquisar muito como é que tudo funcionava na prática. E adquirir a moeda é relativamente simples e nós todos já passámos por isso. Mas todo o processo e as suas diferenças para o sistema bancário tradicional às vezes podem afastar a pessoa que é mais leiga e que ainda não está propriamente dentro desta parte tecnológica. E para quem não tem os conhecimentos técnicos necessários ou o interesse para iniciar uma operação, pode-se conseguir bitcoins ao vender serviços ou bens e cobrar nessa moeda, comprá-las de alguém ou trocar também por dólares ou por euros em câmbios especializados. Mas com a popularização, os novos e mais práticos meios de receber bitcoins estão a ser mais desenvolvidos. Portanto, não temos só já esta prática, começam a aparecer outros nichos onde nós podemos fazer esta transação. E isso vem sobretudo da popularização e do crescimento que esta indústria tecnológica tem tido. Nós já falámos em segmentos anteriores que, ao adquirir bitcoins, as bitcoins ficam arquivadas numa carteira digital no nosso computador ou no nosso dispositivo móvel, na forma de códigos. A maneira mais simples de consegui-las é com o uso de um processador de pagamentos, por exemplo, como o BitInstant, onde nós depositamos o dinheiro e, ao pagar uma pequena taxa, recebemos o valor depositado em BTCs na nossa carteira digital. Através deste programa,
Também é possível arquivar moedas, mandar e receber de outros, mas vale sempre a pena fazer uma ressalva e temos falado muito nisso ao longo dos segmentos. Tenha sempre cuidado ao escolher as empresas ou pessoas com quem fará negócio em Bitcoin, já que as transações são sempre irreversíveis e a única opção, no caso de algum engano, é esperar que o outro lado da linha devolva os seus fundos. Portanto, sempre muita atenção com quem fazem os vossos negócios. Depois, portanto, quando nós temos as moedas em caixa, não é, na nossa carteira, é muito mais fácil entender como é que isto tudo se passa no mundo real. E aí, quando nós já temos já nos movimentamos de uma forma flexível nessa parte, é tempo de começarmos a explorar as origens e o potencial desta moeda tecnológica. E aqui é que os nossos segmentos vão começar a unir. E o mais atrativo disto tudo é nada mais, nada menos da motivação por trás do projeto que deu origem às criptomoedas. A raiz do problema com a moeda tradicional deu origem a tudo isto, não é? E a moeda tradicional precisa de muita confiança nos outros para funcionar. Precisamos de confiança num banco central para que ele não desvalorize a moeda. Os bancos devem ser confiáveis para manter o nosso dinheiro e transferi-lo eletronicamente. Mas, por outro lado, nós também sabemos que o emprestam em bolhas de crédito, com apenas uma fração de reserva. Portanto, temos também que confiar neles em relação à nossa privacidade, confiar que não deixem hackers drenarem as nossas contas. Com as moedas com base na criptografia, não há necessidade de confiar no intermediário ou em terceiros. O dinheiro torna-se seguro e as transações sem qualquer esforço, porque estão, portanto, na rede de blocos, no tradicional e conhecido blockchain. Portanto, a mensagem aqui por trás do projeto é clara e aqui é que entramos na mensagem política, na história política por trás, que é, em vez de confiar em governos, bancos centrais ou instituições de terceiros para manter o valor da moeda e garantir transações, a confiança do Bitcoin seria na matemática, está tudo no código informático, na programação. Convenientemente para o desaparecido criador do software deste código aberto, a própria comunidade nascente de utilizadores da criptomoeda apoderou-se do projeto e passou a criar melhorias no protocolo e uma série de serviços que passaram a movimentar uma nova economia baseada nela. Nos primeiros dias, o conceito da moeda descentralizada e baseada na criptografia relativamente anónima agradou, não é? Foi um movimento que grupos políticos, tendências anarquistas ou libertárias passaram, obviamente, a adotá-la, não é? Era a melhor coisa, a melhor ideia que tinha surgido até então. E com o tempo, o dinheiro open source passou a financiar uma economia que nascia por trás dos onion routers, que são os tais softwares que nós falámos também há uns segmentos atrás, que permitem a navegação anónima e da chamada Deep Web, o lado mais obscuro. E este interesse inicial focava exatamente o caráter anónimo e descentralizado do novíssimo dinheiro digital que possibilitava o financiamento de ideias que não agradavam a elite financeira e política. Vejam que, tendo sido bloqueado de receber doações por vias do PayPal ou do Mastercard por pressão do governo dos Estados Unidos, em junho de 2011, o Wikileaks passou a receber doações através de bitcoins. Isto acabou por divulgar ainda mais o conceito. E foi também em 2011 que o ex-CEO da Google se mostrou empolgado com o tópico e nessa altura explicou sucintamente que para o desinformado executivo, digamos assim, esta ideia era ótima porque é dinheiro, mas é dinheiro sem Estado. E temos outro entusiasta também do potencial político e descentralizador das bitcoins, que é o Rick Falkvinge, que foi o criador do primeiro partido pirata, portanto ele é sueco, e representante eleito do Parlamento Europeu. Ele destacou 3 pontos que sempre achou mais importantes no tema do Bitcoin.
E existem estes 3 conceitos fundamentalmente novos que, vistos de uma forma conjunta, podem tornar-se revolucionários. O primeiro é o valor da utilidade. Portanto, o Bitcoin permite que transfira o valor de um copo de café para o outro lado do planeta instantaneamente, com poucas taxas. E apenas já neste ponto já está pelo menos 40 anos à frente de todos os bancos comerciais. O segundo valor é o comercial, que este especialista defendia. O pagamento em bitcoins permite que o setor de grande consumo se desvie dos cartões de crédito e das taxas bancárias, podendo com isso até duplicar a sua margem de lucro. E essa economia acabará sendo passada naturalmente para o consumidor final. O terceiro é o valor político. E aqui não há banco central ou alguém com autoridade para mandar na nossa conta bancária e planos futuros. O dinheiro é propriedade exclusivamente nossa e ninguém pode impedir qualquer tipo de gestão que nós façamos com ele. Por isso mesmo, o interesse político neste tema torna-se óbvio. Vamos ver, por exemplo, os convidados de uma conferência especializada em Bitcoin que aconteceu há uns anos na Áustria, e entre os palestrantes tivemos um quórum muito interessante. Que foram representantes do Partido Pirata, a Amélia Andersdotter, tivemos o Richard Stallman, que foi um inspirador do movimento do software livre, enfim, em grande parte tivemos muitos curiosos nesta conferência, tivemos também colaboradores do Wikileaks, entre outros. Isto significa apenas que todas estas pessoas de áreas tecnológicas diferentes se sentiram muito atraídas por este projeto por conta do seu potencial anarquista libertário de livrar as nossas finanças pessoais dos bancos e da influência dos governos e de criar um mercado inteiramente desregulado e incontrolável apenas do ponto de vista técnico. E isto é um ideal que foi nascido com a moeda, nos seus primórdios da subcultura digital e da criptografia e que parece ser o foco da comunidade de todos os interessados nesta tecnologia na Europa. Agora, se nós virmos que com a disseminação da moeda os ideais deste primeiro grupo de apoiadores inevitavelmente se choca com os interesses de grandes capitalistas que agora investem no Bitcoin e que possivelmente irão trabalhar para a sua domesticação, digamos assim, não é? Entre eles, nós falamos de importantes fundos de investimento dos Estados Unidos, empresários, por exemplo, como Tyler Cameron, que são, um deles é, são os gêmeos Winklevoss, os famosos gêmeos que foram passados para trás por Zuckerberg no início do Facebook e que começaram eles a apostar muito forte no futuro desta moeda. Aliás, estima-se até que os irmãos sejam donos de pelo menos 1% dos bitcoins em circulação. Portanto, vejam bem o potencial. Mas é sempre bom lembrar que nessa altura, apesar de todo o hype que os mídias deram a este assunto, a subida de preço, o mundo real da economia ainda vê o Bitcoin apenas como uma brincadeira. E é pena, porque temos aqui um enorme potencial e quem se dedica a esta tecnologia vive isso no dia-a-dia, experiencia isso. Por exemplo, o mundo real da economia, como eu gosto de lhe chamar, vê esta moeda como um início, como um bebê ainda, porque falamos numa representação em dólares de 1 bilhão. Perante a economia dos Estados Unidos falamos de 16 trilhões ou até um pouco mais, 2 trilhões representadas pela economia brasileira, portanto há esta diferença. Mas é exatamente por haver aqui uma tentativa de minimizar a moeda. Esta é também uma vertente politicamente interessante, que é a economia do anonimato. Se refletirmos a relativa segurança do Bitcoin,
lembramos-nos do mercado de drogas ilegais, provavelmente foi o maior destino dado às moedas. Temos em memória a questão do Silk Road e que era o chamado eBay do comércio de drogas, mas ao tocar na relação entre o Bitcoin e o mercado de drogas, também nos cabe a nós evitar o sensacionalismo. Basta pensar nas proporções. O comércio de drogas ilegais através de mercados como o Silk Road, apesar de ter sido crescente até à altura de ter sido terminado, é ínfimo frente aos mais de 400 bilhões anuais estimados para representar o tráfico de drogas global com dinheiro em papel. Portanto, a própria busca do Bitcoin por reconhecimento às vezes pode ameaçar as startups do crime. É difícil evitar que essa ou outra moeda baseada em criptografia não seja também usada para fins escusos, não é? Mas não é a moeda em si, são as pessoas que estão por trás e o lobby que se quer dar a estas situações. Outro capítulo à parte é também a lavagem de dinheiro, imensamente facilitada através do protocolo semi-anónimo, e já é alvo de tentativas de regulação nos Estados Unidos. De qualquer maneira, os Estados Unidos passaram a aplicar aos câmbios uma série de requerimentos de identificação de transações, como nós falámos também já num segmento anterior. E começou-se a investigar mais de perto as companhias responsáveis pelas transações. Portanto, aqui sempre com o intuito de regulamentar, taxar, para que as pessoas não queiram investir, sintam essa dificuldade. E de qualquer forma é interessante pensar nisso, fugindo obviamente do tom alarmista. Porque mover grandes quantidades de bitcoins para fora do sistema é algo bastante complexo. Se nós tentarmos trocar dinheiro ou comprar um bem muito caro, a transação fica gravada. O mesmo acontece com a tentativa de trocar quantidades muito grandes de dinheiro por moedas digitais. Portanto, logo, se o Bitcoin permite uma lavagem de dinheiro mínima para o cidadão comum ou para o pequeno traficante que utiliza o Silk Road, grandes esquemas serão sempre detectados. Portanto, isso não é um foco de problema. É mais uma vez a questão política e dos mídias a querer trazer o lado mais obscuro para a frente. Mas na verdade nós sabemos que na popularização e no futuro das criptomoedas é que por mais que se tente será praticamente impossível regular o sistema que possibilita a existência desta moeda. E isto acontece por conta do precedente técnico e pelo conceito aberto pelo protocolo em si. É possível e provável que certos governos ou empresas tentem paralisar a rede, seja por meio de regulamentação, ataques ao sistema, mas destruí-la completamente está fora de questão. E aqui basta pensarmos num exemplo muito prático que eu gosto muito de dar, que é a partilha de música e de filmes na internet. O precedente técnico que possibilitou a troca de arquivos entre pessoas sobreviveu e não só sobreviveu como evoluiu. Mesmo contra interesses poderosos da indústria cultural, após anos de ataques vindos dos seus grandes grupos de lobby e governos, o mesmo pode acontecer se tentarmos enquadrar o Bitcoin nestes padrões convencionais. Mesmo que o controle seja possível, nada impedirá a criação de outras moedas em moldes semelhantes ou que vão além do que nós já temos atualmente. E alguns desses, como vocês sabem, já estão desenvolvidos, como os Litecoins, Pipicoins, Ethereum. Grandes empresas e investidores do mercado de tecnologia também já abriram os olhos para o nicho das moedas alternativas. Portanto, é muito possível e muito normal que no futuro a organização económica passe pelo desenvolvimento de quem acreditou e possibilitou a existência da moeda digital. Idealmente, que o dinheiro do futuro se pareça ao menos um pouco com o modelo descentralizado iniciado pelo Bitcoin. Portanto, apesar de muito promissor, o Bitcoin ainda não está no expoente máximo de toda a sua aplicação no dia a dia.
mas as futuras encarnações ou substitutos têm um enorme potencial para isso. Por enquanto, questões que passam por segurança e pelo número de comércios que atualmente aceitam a moeda impedem esse uso mais disseminado, mas não falta ao projeto potencial para crescer ainda mais e aprimorar-se. Portanto, o que eu vos quero passar aqui é que não há motivo para não ter confiança nesta moeda. É uma moeda digital, mas é uma moeda que nós conseguimos fazer transacionar, conseguimos fazer pagamentos, compras. Portanto, ela está lá, ela está minerada, e vocês que estão connosco, que também conhecem esta tecnologia, conseguem percebê-la de uma forma palpável, ainda que falemos de algo que é um produto digital. Aos poucos vamos unindo aqui as peças dos nossos segmentos. Hoje quis-vos trazer esta ideia da política, do lobby económico que está por trás. Não deixem de nos colocar questões, sejam curiosos, queiram saber mais. Nós estamos à disposição, teremos todo o gosto em receber as vossas questões, alguma dúvida que tenham. Até uma próxima, obrigada por assistirem, até já!